Hoje, logo mais às 18 horas, ao vivo, direto do Santuário Nacional, casa de todos nós, casa da Mãe Aparecida, da Escolhida por Deus, nós vamos ter a abertura do ano vocacional para a igreja no Brasil neste ano, até o próximo novembro de 2023. E para conversar um pouco mais sobre o ano vocacional, para falar da alegria do chamado que Deus faz para todos nós, nós estamos aqui com o nosso querido Dom João Francisco Salme. Ele é bispo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e é o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB. E junto está essa simpática, a irmã Maristela Ganassini, que é do setor de Juventudes e Vocações da nossa CRB. Queridos, bom dia para vocês, bem-vindos aqui ao nosso programa Sábado no Santuário. Bom dia, irmão Alain, Camila, Padre Reinaldo e vocês todos que nos assistem. É uma alegria e sou muito agradecido em poder estar aqui nessa hora para tratar desse assunto e com vocês nesse lugar abençoado. Bom dia, simpatia recíproca, irmão. Obrigada, que bom. Obrigada pela acolhida aqui no programa. Estamos aí para juntos conversarmos. Camila já deu um spoiler maravilhoso, né? Me senti 100% contemplada. Leva ela de marketing da congregação. Vou levar. Vai comigo, Camila. Vamos lá para o Rio Grande do Sul também. Olha aí, Irmã, qual é a sua congregação? A minha congregação Filhas do Sagrado Coração de Jesus. É uma congregação fundada na Itália. Santa Teresa Verzeri é a nossa fundadora. E estamos aqui no Brasil, temos 2 províncias. Estamos concentrados aí por várias partes do nosso Brasil. Agora, Dom João Francisco Salme, é a iniciativa esse ano, então, da CNBB, da promoção do ano vocacional, recorda os 40 anos do primeiro ano vocacional celebrado na Igreja do Brasil, né? Sim, é o aniversário. Em 2023 celebra esses 40 anos. É muito interessante que a iniciativa, na verdade, brotou dos agentes de pastoral vocacional, do Serviço de Animação Vocacional, reunidos em congresso em 2019 aqui em Aparecida. Saíram daquele encontro com uma proposta a ser levada à CNBB para celebrar esses 40 anos, que celebra também os 20 anos do segundo Congresso Vocacional do Brasil. E um tema tão bonito, né? Olha o tema do ano vocacional de 2023, olha, vocação, graça e missão. E o lema, inspirado naquela passagem tão bonita do Evangelho dos discípulos de Emaús, lá em Lucas 24, 32, 33, corações ardentes, pés a caminho. É um tema e um lema pensado para que todos nós nos sintamos como aqueles discípulos de Emaús? Desde o início, logo após a confirmação pela CNBB de que haveria esse terceiro ano vocacional do Brasil, nós passamos a constituir comissões integradas de representantes de outras comissões, de grupos pastorais, da CNBB, enfim, da igreja. E ali coletamos, com a participação de muita gente, as várias ideias, várias propostas de temas que deviam estar incluídos no tema e no lema. Então nós queríamos chegar a um tema que passasse a ideia de vocação como algo realmente de igreja, de todos, de cada um em particular, mas de todos, não como uma coisa só de um ou de outro. E que fosse algo estimulante, que desse uma ideia de igreja participativa, igreja comunhão, igreja sinodal, igreja em saída, aberta à missão, e que desse espaço para que se compreendesse também a vida dos cristãos leigos e leigos como a vocação, como um caminho de santidade, como presença transformadora da igreja no meio do mundo, e que no meio de tudo isso surgisse então vocações também à vida consagrada, ao sacerdócio, enfim, as vocações ao ministério ordenado, para que de fato esse ano de 2023 contemplasse as mais diferentes vocações, já que cada um de nós é uma vocação. A igreja é um povo de vocacionados e um povo vocacionado. O tema realmente, como você dizia, é muito bonito, é amplo, deve ser muito estudado, debatido, refletido ao longo desse ano, sobretudo, mas também rezado, né? Tratado diante de Deus, para que cada vocação compreendida se torne um chamado às pessoas que lá Deus, na sua intimidade com cada um, está querendo convocar para a missão. Fato é, irmã Maristela, que Deus chama a todos e toda vocação é para a missão. Quais são, hoje nós vamos ter a abertura desse ano vocacional a partir do Santuário Nacional,
transmitido pela TV Aparecida, 6 da tarde. Celebre conosco. Agora, que outras iniciativas ao longo desse ano vocacional a nossa comissão está pensando e as pessoas nas paróquias em casa podem fazer também, irmã, para que a gente possa viver essa igreja sinodal e cada vez mais vocacionada para a missão? Então, irmão, quando foi pensado o ano vocacional, não foi pensado com grandes eventos. Ele não será marcado por eventos, seminários grandes, congressos, enfim, mas ele é para ser celebrado nas comunidades. Com isso, a comissão pensou em subsídios. Nós temos disponíveis subsídios para catequese, para juventudes, famílias. Temos também roteiros de celebração que as comunidades poderão mensalmente estar fazendo, realizando nas suas comunidades. E o convite principal do ano vocacional é a oração, né? Que nós possamos, através do hino, através da oração que o Padre Eduardo rezou no início, nós possamos também intensificar a nossa oração e dar testemunho. Testemunho de todas as vocações, da alegria, da vocação sacerdotal, da vocação religiosa, da vocação laical. Então é esse o convite, que as comunidades possam se mobilizar para de fato fazer acontecer lá na mais distante, até a grande arquidiocese, até as grandes capitais. Mas que o povo todo sinta o seu coração, assim como diz o lema, o seu coração arder. Que possamos com isso nos colocar em missão, fazer ressoar por toda a nossa igreja esta proposta do ano vocacional. No documento Christus Vivit, quando no encerramento do sínodo, no número 254 traz que toda a formação, toda a espiritualidade, toda a pastoral é vocacional. E essa temática vocacional não pode ser responsabilidade apenas do animador, da animadora vocacional. Ele precisa ser de todos, ele precisa ser uma temática transversal, que perpasse por todas as pastorais, que perpasse por toda a nossa vida de igreja. Então, é mais ou menos nesse sentido, de fazer essa motivação para que todos possam viver e experienciar o ano vocacional. Porque Deus chama a todos e Deus se responsabiliza pelo seu vocacionado. Então não tenha medo não de dar o seu sim. E inspirados, é de fato muito bonito mesmo o tema e o lema, corações ardentes. Quando a gente se encontra com Jesus, que é quem chama, e Ele chama os que Ele quer para uma missão, o nosso coração arde, a gente se coloca a caminho numa igreja sinodal a serviço e missionária. Agora, irmã Maristela, você falava do documento, Dom João Francisco Salmo, também o documento sobre a juventude, a fé, o discernimento vocacional, é de muita inspiração para este ano, né? Sim, o sínodo já tratava disso, tratava da vocação, da evangelização da juventude. E naquele documento tem uma coisa importante, entre tantas bonitas que estão ditas lá, que a vocação é uma relação que se dá entre Deus, que chama, que toma iniciativa, e a pessoa. E nessa relação é muito importante a participação livre da pessoa. A vocação não é uma fatalidade, não é algo escrito nas estrelas ou que alguém tem que pôr em prática porque já está pré-determinado. Deus, sim, Ele nos criou para amar, nos criou a sua imagem e semelhança. Isso foi escolha dEle, foi decisão dEle, e foi o melhor que Ele pôde fazer porque foi Ele que fez, Ele que nos ama. Agora, Ele tendo nos criado assim, nos dá a possibilidade de nós discernirmos, de nós fazermos nossa escolha. Partir por um caminho vocacional é uma escolha pessoal. Por isso há um entrelaçamento misterioso entre a pessoa e Deus. Isso só a pessoa que vive isso pode contar como é que ela é. Por isso, se me permitem dizer, é uma coisa importante que nesse ano vocacional se fale muito, que se fale bem de Jesus Cristo, de como Ele se relaciona conosco, como reconhecê-lo presente, como ouvi-lo. A verdade sobre Jesus tem que ser tratada de todas as formas, divulgar quem é Jesus, como Ele vivia, o que Ele sentia, como Ele agia, como Ele reagia, o que foi, por que Ele morreu, a ressurreição dEle. Depois falar da verdade e com clareza sobre a igreja de Jesus. Nós juntos que seguimos Jesus formamos a igreja, somos sua igreja. Então como é que se vive na igreja? Qual é a missão da igreja? Qual é a alegria que se experimenta em participar da comunidade igreja? E dentro da igreja, nós somos então diferentes vocações. Então é preciso falar muito e falar bonito sobre a vida do padre. O que é a vida do padre? A verdade da vida do padre. O que ele faz, sua missão, e a verdade da vida da religiosa, da irmã, do irmão consagrado. O que é a vida consagrada? Que é uma maravilha. São histórias, são séculos de vida consagrada na igreja. Como é que seria a igreja sem a vida consagrada? E falar
da vida dos leigos e leigas. É importante entender o que é o povo, o povão, né? E no meio do povo, leigos e leigas, pais, mães, mesmo quem não casa, que permanece solteiro, que assume ministérios na comunidade. Ser uma igreja viva é uma coisa tão grande, tão maravilhosa, é uma nova sociedade. Por isso que nós, seguindo Jesus, nós somos esperança para o mundo. Não nos consideramos melhores do que os outros, mas que nós temos uma missão grande, que nós sabemos que a resposta para o mundo, isso nós temos. Essa convicção precisamos ter, é um tesouro, que Jesus disse que quem o descobre é capaz de vender tudo o que tem para adquiri-lo, né? Então, nesse tempo de ano vocacional, essa fala, essa reflexão tem que ser feita, como lembrava a irmã, também no meio de muita oração. Porque a vocação, como diz o tema, é dom, é presente de Deus. E vem pela oração, quer dizer, pelo contato com Deus, pelo tempo que a gente tem com Ele, que dá a possibilidade da gente ouvi-lo, de perceber seu chamado, de tocar o coração da gente. Essa questão vocacional é muito importante. E aí, tocando o coração, é aquilo que você ressaltava em relação ao lema, né? Corações que ardem. Quando se tem essa convicção clara, há o desejo de falar disso. E isso é contagiante. A gente contagia pelo modo como vive, pelo testemunho que dá, no momento em que a gente pode falar com simplicidade, mas com sinceridade. Isso é importante. Se não se tornar conhecido quem é Jesus, o que é a igreja, o que são as vocações, os jovens não têm como conhecer, como escolher por amar e seguir. E diz até o ditado, né, Dom, irmã, a boca fala do que o coração está cheio. Então, a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com o Senhor. Não tenha medo. E foi o próprio Jesus quem disse no Evangelho: peçam, vocês serão atendidos. Pedi ao Senhor da messe mais operários. A partir de hoje, a partir de amanhã, que todo dia na sua paróquia e na sua comunidade tenha um espaço para uma prece vocacional. Promover essa cultura vocacional, falar de vocação, isso vai ser muito importante. O fundador nosso, Santo Afonso Maria de Ligório, fundador dos missionários redentoristas, ele diz assim: vocação acertada é vida feliz. Agora, irmã, Dom, pergunto para vocês, qual é o maior desafio para a gente viver essa aventura vocacional hoje nesse contexto das juventudes, como nós falamos? Bom, penso que falar em vocação já é um grande desafio. Em algumas experiências vividas, quando a gente, especialmente nós irmãs, reportar-se aos jovens e dizer: você já pensou na sua vocação? Não quero ser irmã. Tem muito ainda essa compreensão que quando se fala em vocação, estamos falando de padre, estamos falando de irmã, né? Então, acho que o principal desafio é esse, falar de todas as vocações. A primeira vocação, a vida, né? Todo batizado é convidado a viver a sua vocação como cristão, como filho, como filha de Deus. O primeiro desafio, penso que seja esse, né? Da gente perceber que a vocação não pode se fechar apenas nessas duas vocações específicas, né? Outra questão, vivemos em tempos que temos que disputar com as mídias, com as redes sociais, aproveitando, né? Vamos fazer o merchan do nosso Instagram, @AnoVocacional, e publicar também o que se faz. Então, essa questão das mídias é um grande desafio para a gente fazer com que perpasse, que saia da telinha para o coração dos nossos jovens e ajudá-los nesse processo de discernimento vocacional, trabalhando a perspectiva do projeto de vida. Acredito que esse também seja um grande desafio quando se fala em vocação. Por quê? Para poder fazer o discernimento de fato, você precisa saber quais são os teus sonhos, onde você quer chegar, para enfim também poder dizer assim: eu quero casar, eu quero ser irmã, eu quero ser padre, quero ser irmão, né? Então, que isso também perpasse na nossa vida. Então, também penso que seja um desafio, não é, Dom Salme? Eu estava pensando durante essa conversa que uma das grandes dificuldades é que o jovem vive muito solicitado. Existem muitos barulhos, muitos apelos de todos os lados. Como fazer-se ouvido? Como é que eu vou chegar ao coração do jovem? Ele ouvir, entender o que eu tenho a dizer e ele sentir que ali tem uma coisa importante. Então, talvez seja muito importante que, além de conversas pessoais, que se criem nas comunidades oportunidades de encontro, reunir adolescentes, crianças e jovens para caminhadas, para momentos de diversão, de um lazer. E no meio de tudo isso que atrai os jovens, ter oportunidade em que se fala, apresentar Jesus, aquilo que eu dizia antes, apresentar as vocações, mas de tal forma que ele seja tocado por algo que ele não percebia, ou que ele não teve oportunidade de perceber, porque ele estava sendo muito solicitado por outras coisas, no meio de muito barulho.
Então, estabelecer uma relação de conversa em que a gente fala e se faz ouvido, eu acho que é muito difícil hoje. E deve ser também uma dificuldade grande para professores, por exemplo, em sala de aula. Porque também transmitir a sua matéria para um aluno que está com tantas coisas na cabeça não é tão simples. Uma dificuldade para o pai e para a mãe passar valores para os filhos. Muito difícil, porque os filhos ouvem muita gente. Tem muitas agendas, tem muita gente que influencia. Eu acho que aqui está algo que nos desafia muito, demais. Então nós temos que criar clima favorável, ambiente. Por isso se fala da cultura vocacional, né? Criar um ambiente favorável na família, na sociedade, na comunidade, na escola, na catequese, em que falar de vocação se torne algo interessante, algo que desperte no jovem a vontade de querer ouvir e de despertar nele perguntas: o que é isso? Como se vive? O que se faz? Porque sem conhecer não vai gostar, não vai amar, não vai escolher, não vai decidir. E o coração tem que arder, viu? Por isso, faça esse encontro com Jesus, que de cada paróquia, cada comunidade surge uma nova vocação, como a gente disse também, né? E que você vivencie a experiência desse ano vocacional, que hoje, na missa das 18 horas, ao vivo, direto aqui do Santuário Nacional de Aparecida, com a presidência de Dom João Francisco Salme, com a irmã Maristela Ganassini, com todos os demais da equipe da comissão para os ministérios ordenados e a vida consagrada da CNBB, nós teremos a abertura desse ano, que até novembro de 2023 estaremos vivenciando, conversando, rezando, apoiando. Vocação, graça e missão. E o lema: corações ardentes, pés a caminho. Que seja assim a nossa caminhada e o nosso ano vocacional. A gente fica à disposição de vocês aqui na TV Aparecida, no santuário, sempre bem-vindos. E olha, é aí na sua casa, viu? É da família que nasce as vocações. O futuro padre, futuro irmão, a futura irmã está aí na sua casa. Tem vaga as nossas congregações e nossas dioceses, né, gente? Sempre tem, com certeza. E as famílias também fortalecidas, casamentos que possam Exato. ter os seus filhos. Temos, sem sombra de dúvidas, vocações felizes, né? Agradecemos também a esse espaço, essa oportunidade, e reforçamos. Os subsídios que eu falei, alguns deles estão disponíveis no site anovocacional.cnbb.org.br e também nas redes sociais, materiais de divulgação, aquilo que as dioceses, as paróquias estarão realizando, marca lá para que a gente possa divulgar em nível nacional, @anovocacional. Irmã, vale a pena ser consagrada, né? Com certeza. Quantos anos de consagração? Então, eu tenho 20 anos de primeiros votos e 13 de consagração definitiva. E eu pergunto, irmão, vale a pena ser consagrado, não vale? Vale a pena. Olha a alegria nossa aqui. Onde estão os consagrados, sempre alegria, né, Dom? Vale a pena. Não tenha medo, não. Uma vez numa família, Dom, irmã, nós trabalhávamos nas missões, a mulher falou assim: ô irmão, reza pro meu filho lá. Falei: o que tá acontecendo, né? Ela falou: não, tem um que é dentista, outro é médico, o outro se formou em advogado semana passada, o outro tá falando que vai ser padre. Reza para ele parar com isso. Oh, gente, como é que pode esse negócio? Não. Então, o ano vocacional é isso aí, para a gente falar de vocação e falar bem, como o senhor disse, Dom. Eu quero também agradecer, porque desde o primeiro momento em que entrei em contato com o Padre Eduardo, propondo essa abertura aqui, ele foi abrindo caminhos, foi colocando para nós todas as possibilidades, favorecendo tudo. Estamos hospedados aí no convento dos Redentoristas, então, muito obrigado. Hoje à noite vamos estar juntos na missa. Quem não está aqui em Aparecida, acompanhe então a missa pela TV, pelos meios de comunicação. Muito obrigado, coragem, é muito bonita a nossa missão. Eu acho que eu descobri o porquê que o Padre Eduardo ganhou. É justamente por ele dizer sim, viu? Olha aí, ó. Ô, irmã, não, essa parte depois nós vamos conversar, viu? Eu quero agradecer demais esse papo vocacional tão agradável, essa conversa. Participe, viu? Tem muita gente nos acompanhando aí, você que é líder da sua paróquia, motive. Aí reze pelo seu pároco, pelo bispo da sua diocese. Vamos amar a nossa igreja, gente. Vamos testemunhar uma igreja vocacionada e sinodal. E vamos também cumprimentar tantas congregações de irmãs que sempre aqui a partir de Aparecida nos acompanham no carinho e na amizade.